Graça e paz. Boa noite. Noite boa. Deus é bom. Como é bom poder adorar o Senhor. E eu creio que Deus ele nos chamou não só para adorá-lo. Nós nascemos, com um objetivo principal. Deus ele nos criou como seres adoradores. Mas mais do que adorar, e dentro de adoração está o relacionamento com Deus. A maneira com que nós nos relacionamos com Deus vai determinar o tipo de adoradores que nós somos. Amém? Vou repetir de novo. A maneira com que nós nos relacionamos com Deus vai determinar o tipo de adoradores que nós somos. E isso é muito importante nós entendermos, porque a intensidade da nossa adoração, a medida da nossa adoração, ela é determinada pela medida da nossa revelação. Está escrevendo isso? A medida da nossa adoração, ela é determinada pela medida da nossa revelação. Quanto mais revelação de Deus você tem, mais profunda será a sua adoração. Eu cresço em adoração quando eu cresço em revelação. Eu cresço em adoração quando eu cresço em entendimento de Deus. O primeiro passo depois de uma pessoa aceitar a Jesus, ela procurar conhecer Jesus. E conhecer, ele vai me levar a entender. Porque o conhecimento sem entendimento é apenas intelecto. Mas o conhecimento com entendimento produz revelação. Você não vai gravar isso? O conhecimento, por si só, ele só produz inteligência, intelecto. Agora, o conhecimento com entendimento gera revelação. E o nível de revelação que eu tenho a respeito de Deus vai determinar a minha envergadura ou a minha autoridade, a minha potência na área da adoração. Quanto mais revelação eu tenho de quem Ele é, não conhecimento apenas, mais profunda será a minha adoração. Quanto mais profunda a revelação, mais intensa a adoração. Quanto mais profunda a revelação, mais intensa a adoração. Existem pessoas, o mundo inteiro eles conhecem sobre Deus. Hoje em dia é difícil se falar que existem lugares que não conhecem que existe Deus. Existem outros países que ainda não é pregado o Evangelho, mas na maior parte do mundo existe o conhecimento de Deus. Mas conhecer Deus não significa que eu tive uma revelação sobre quem Ele é. E o que transforma não é o conhecimento. O que transforma é a revelação. Jesus ele falou o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse conhecer que ele estava falando aí
não está relacionado ao logos apenas, está relacionado ao rema, está relacionado ao entendimento. Oséias fala, o meu povo, Deus dizendo através da boca de Oséias, o meu povo perece por falta de entendimento. É? O que está escrito? O conhecimento, ele vai produzir o entendimento. O conhecimento com o estudo, com o aprofundamento da palavra, ele vai produzir entendimento. O conhecimento mais o entendimento, junto com a obediência, o temor, ele vai produzir revelação. E a revelação mais a santificação, ela vai produzir poder, autoridade. Amém? O conhecimento, Oséias capítulo 4, até fechei aqui, perdão. Oséias 4, 6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Isaías capítulo 11 vai falar sobre o Messias. E a Bíblia diz que repousaria sobre ele, ali a partir do versículo 1, os 7 Espíritos de Deus. Aí ele vai falar o Espírito de conhecimento e de entendimento. E o espírito de sabedoria. Conhecimento, entendimento e sabedoria são 3 coisas diferentes. Às vezes a pessoa ela pensa que conhecimento e entendimento é a mesma coisa, ou sabedoria é a mesma coisa. Não, e dentro do conhecimento e do entendimento e da sabedoria ainda tem a revelação. 4 pontos que nós precisamos entendê-los bem. Conhecimento, entendimento, revelação e sabedoria. O conhecimento, ele vem pela busca natural, pela leitura. O conhecimento, ele é aberto a todos. Agora, o entendimento está relacionado a cada um. Eu posso entender um texto de uma forma e você entendê-lo de outra forma. O mesmo texto que eu leio e eu recebo um entendimento, talvez você receba outro entendimento. Agora, qual que é a diferença então do entendimento para a revelação? A revelação não está relacionada apenas ao entender humano, porque eu posso entender o texto por meio de uma leitura bem feita, por meio de uma leitura contextualizada, vendo o contexto histórico, o contexto profético, o que o autor quer dizer. Mas a revelação, ela é diferente. A revelação, ela é trazer o entendimento espiritual por trás daquele versículo, por trás daquele texto. E a revelação normalmente não é algo que se é fácil de entender. A revelação nem sempre vai estar relacionado ao que está se lendo, mas há algo oculto por trás do que se está lendo. Amém ou não amém? Revelação na Bíblia tiveram poucos homens.
A Bíblia ela fala de um livro que é o livro da revelação, que é o livro do Apocalipse. Agora, todos os outros livros, eles não têm esse nome de revelação. Existem igrejas que falam que tem ali o culto da revelação, ou o momento da revelação, está relacionado à palavra de sabedoria, à palavra de conhecimento. Porque revelação é diferente de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Na realidade, o dom de revelação, ele está dentro disso aí, dentro de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E discernimento de espíritos. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre os dons espirituais, ele vai falar sobre, e 12 e 14, vai falar sobre os dons espirituais e como eles se manifestam no corpo. E lá vai estar distinto esses 3 dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 dons são chamados de dons de revelação. E é muito importante eu saber discernir o que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E o que eu estou dizendo aqui também está diferente do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e da revelação natural. Esses dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, eles não estão relacionados à revelação da letra. O dom de palavra de sabedoria está relacionado à edificação de pessoas. O dom de palavra de conhecimento está relacionado à edificação de pessoas. E o dom de discernimento também está relacionado a pessoas e a ambientes. Está anotando tudo? Se vocês quiserem que para e volta, é só falar. Oi? Os dons do Espírito que estão relacionados à revelação, os dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esse é o dom de revelação. Porque os dons eles são divididos em 3 classes: dons de poder, dons de revelação e dons vocálicos. São 3 vezes 3. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. É bom você anotar, porque eu duvido quem volta e vê os vídeos do YouTube. Eu duvido. Aquele que voltou para ver um vídeo do YouTube para anotar aqui, que levante a mão. Não tem um santo aqui que fez isso. Então, por isso que é importante você anotar. Aproveita o momento, porque a revelação que traz no momento também ela é diferente da que você pega no vídeo. Vamos lá. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque tudo isso está dentro de discipulado. Você precisa ter entendimento, conhecimento, revelação e sabedoria para formar discípulos. Amém ou não amém? Isso aí está dentro de palavra de sabedoria. Às vezes a pessoa não sabe usar o dom, não sabe manifestar o dom direito e falar revelação. É popularmente chamado de revelação. Mas existe uma diferença entre essa revelação que você está falando, que é a revelação para pessoas, falar situações da vida de uma pessoa, da revelação da palavra, de um entendimento dos céus para a terra, de uma palavra direcionada para o corpo, para a edificação do espírito.
para a edificação da eternidade. Há algo que veio da eternidade, uma compreensão oculta na eternidade, na palavra de Deus, para a igreja, do que eu virar para você. O que eu vou traduzir aqui, o que é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, para vocês entenderem. Discernimento de espíritos é mais fácil de você entender. Discernimento de espíritos está relacionado a você saber se a manifestação que a pessoa está tendo é do espírito que vem de Deus ou do espírito maligno. E se o espírito que está nela é puro ou impuro. É você também ter discernimento. O discernimento de espíritos fala da movimentação profética de um ambiente. Se você está numa casa, se você está numa igreja, se você está num local geográfico, o discernimento de espírito vai te dar capacidade de entender como o mundo espiritual está se movendo ali. Se tem ali anjos, se tem ali demônios, se o que está se movendo ali naquele lugar, qual o demônio que está se movendo ali, qual que é o anjo, qual que é o rio de ministração que você precisa fazer, qual que é o rio de adoração, qual que é a palavra a ser ministrada para aquele ambiente. Isso está relacionado ao dom de discernimento de espíritos, mas especialmente dizendo ao espírito de pessoas. Esse é o dom de discernimento de espíritos. O dom de palavra de sabedoria está relacionado a você falar para a pessoa algo sobre o futuro, ou o presente dela e o passado. Perdão, o futuro e o presente. Presente e futuro de uma pessoa. E palavra de conhecimento está relacionado ao presente e ao passado. Deus te dá saber sobre a pessoa, o que vai acontecer com ela nesse momento, que está acontecendo nesse momento, e o que vai acontecer no futuro. Você dá uma palavra profética sobre o que vai acontecer no futuro e sobre o que está acontecendo no momento. Aí Deus ele mostra para você e de repente fala assim, ó, eu vejo uma pessoa aqui com um passaporte nas mãos. E essa pessoa com o passaporte nas mãos, está escrito o nome do passaporte África do Sul. E aí, essa pessoa, o nome dela é Giovana. O nome dela é Karine. O nome dela é Cíntia. Deus dá, da palavra de sabedoria, um entendimento profundo sobre a situação. Ó, eu vejo que essa pessoa é você. Às vezes não fala o nome, mas o Deus, ele leva a pessoa e fala a ponta. Essa pessoa é você, você que está aí de amarelo. Outro sentido da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria, ela aponta o presente para declarar algo para o futuro. A palavra de conhecimento, ela aponta o presente para responder algo do passado. Pescou? A palavra do Tadeu hoje é profunda. A palavra de sabedoria, ela mostra muitas vezes o presente e aponta o futuro. A palavra de conhecimento mostra o presente para apontar o passado. Ou aponta o passado para traduzir o porquê que você está vivendo algo no presente. Ela mostra o passado para explicar o presente, melhor falando assim. Palavra de conhecimento. E palavra de sabedoria, ela mostra o presente e determina o futuro. Então uma pessoa, ela virou para você e falou o seguinte, ó, eu te vejo com 5 anos de idade, sendo rejeitada pelo seu pai. Eu vejo você numa escola e o Espírito Santo me mostra que você foi muito humilhada pelos seus primos. Palavra de conhecimento. Eu vejo que o Espírito Santo me revela que você foi abusada sexualmente quando você era criança.
na sua adolescência? Você trabalhava no lugar onde o seu chefe te molestava. Deus me mostra aqui que você sofreu um acidente na sua adolescência e esse acidente trouxe sequelas e traumas para a sua vida. Palavra de conhecimento. Ele falou o passado e apontou o presente. Entendeu? Normalmente, quando Deus revela por meio de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou discernimento de espíritos, é porque Ele quer trazer uma transformação do ambiente presente. Deus quer trazer uma transformação da realidade presente. Amém ou não amém? Vocês anotem em nome de Jesus que eu nunca preguei sobre isso e Deus está me falando para eu falar. Não tem nada anotado. Isso. Ela fala no presente, apontando o futuro. Deus, Ele dá a realidade do presente, mas aponta a realidade do futuro. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Deus mostra a realidade do passado para transformar a realidade do presente. E todos os dons de revelação, no sentido, vão até mudar isso, todos os dons espirituais, de trazer o real, o que estava na realidade, o que estava oculto, eles têm um propósito de mudar o seu presente, mudar o nosso presente. Tanto, se ele aponta para o futuro, ele fala que eu vejo você com um passaporte na mão. Aí você vai ficar de braços cruzados esperando que o passaporte chegue na sua mão. Você não vai lá no consulado para você ver, não. Isso nunca vai acontecer. Aí eu vejo que Deus está te chamando aí, palavra de sabedoria. Eu vejo que Deus está levantando pessoas aqui agora para serem missionários no sertão do Brasil. E eu sei que Deus está tocando aqui no coração de pessoas já há muito tempo, para serem enviados para o sertão do Brasil. Você tem orado já pelo sertão do Brasil? Levantem as mãos, pessoas que já têm orado para o sertão do Brasil. Aí as pessoas levantam a mão, porque Deus deu revelação, é porque algo está acontecendo. Aí vem aqui à frente essas pessoas. Aí o que ela tem que começar a fazer? Ela tem que começar a preparar a casa para ser enviada. Ela não vai ficar vivendo na vida comum, na vida normal. Quando Deus me falou que eu já era tempo de eu me lançar para ir para a escola de missões, a primeira coisa que eu cheguei para o meu patrão, me dá a carta, me manda embora. Se eu recebesse a palavra e continuasse trabalhando, talvez eu estava empregado até hoje. Então, a palavra de sabedoria, ela te mostra o futuro para te posicionar no presente. Anota isso aí. A palavra de sabedoria mostra o futuro para te posicionar no presente. E ela também te mostra o presente para te levar a conquistas no futuro. O apóstolo Paulo, ao povo de Corinto, ele vira para os seus discípulos e ele fala o seguinte, eu não venho até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. Então, quando o apóstolo Paulo, ele pregava, Deus, ele usava ele nesses dons. Não era uma palavra de entendimento, conhecimento humano natural apenas. Mas Deus usava ele
revelações profundas, em demonstração de coisas poderosas. Porque é muito poderoso Deus te mostrar algo sobre a vida de uma pessoa que você nem conhece, sobre o passado, o presente ou o futuro dela. Então, eu quero traduzir essa questão de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, para que você entenda a diferença entre o que a gente também vai estar trabalhando aqui. É muito importante você buscar, a Bíblia fala que nós devemos buscar os melhores dons. Tem o dom também de profecia. O dom de profecia, ele não está dentro dos dons de revelação. O dom de profecia, ele é uma declaração para o futuro e para o presente. É uma declaração para o futuro e para o presente. Para que eu profetize, eu preciso entender a vontade de Deus. Porque existem pessoas que dizem assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Esses são conhecidos como falsos profetas. É aquele que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tinha dito. Normalmente o profeta ele usa essa frase, assim diz o Senhor. Por quê? O profeta ele ouve a mensagem do céu e libera para a terra. Eu costumo dividir a palavra profecia em 3 pedaços. Profecia. O prefixo pro, ele está relacionado a algo que é feito antes. Fé está no meio. Não tem como você profetizar sem fé. A base da profecia é fé. Se eu declaro uma palavra profética, mas eu não acredito na palavra profética que eu estou liberando, aquilo não vai acontecer. Eu tenho que ter convicção do que eu estou falando é uma verdade que vem de Deus. E cia. A palavra cia, ela em muitas culturas traduzida como companhia, ou como um grupo de pessoas, comunidade. Profetizar ou liberar uma palavra de profecia é você declarar algo agora, antes de acontecer, que exige fé para que se manifeste no meio das pessoas, ou sobre a vida de alguém. A profecia é uma liberação espiritual que traz à existência aquilo que não existe. Não, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Então, profetizar é trazer à existência aquilo que não existe. Fala, Jorge. Exatamente. Não está relacionado ao ministério profético, a um profeta, especialmente. O dom de profecia é diferente do ministério profético. O profeta, naturalmente, tem o dom de profecia. Mas nem toda pessoa que tem um dom de profecia tem um chamado para o ministério profético. Você pode profetizar sem ter um chamado de profeta, tendo um chamado de mestre. Deus pode usar você com uma palavra profética, para liberar uma palavra profética, sem que você tenha um chamado essencialmente para ser profeta no reino de Deus. Porque o chamado de profeta, o ministério profético, ele vai exigir muito mais de você do que o dom profético. O dom de profecia. Deus, ele capacita os profetas com dons específicos.
E existem dons específicos liberados aos profetas, por causa do seu encargo para o corpo e para o reino. É normal os profetas terem a manifestação dos dons à sua disposição, não apenas alguns específicos, mas todos os dons de acordo com a movimentação que Deus ele quer trazer para o profeta naquele tempo. Eu sempre digo que o dom que eu tenho é o dom de línguas. Os outros dons não são meus, são do Espírito Santo. E Ele vai usá-lo na minha vida, na sua vida, segundo o texto de 1 Coríntios, para um fim proveitoso, conforme a vontade dEle para um determinado propósito, para um determinado lugar, para determinada vida de uma pessoa. Então, usar um exemplo meu. Deus já me usou com palavra de sabedoria muitas vezes, com palavra de conhecimento muitas vezes, Ele tem me usado até hoje. Manifestação de milagres, porque o dom de manifestação de milagres, ele está relacionado ao dom de poder. E milagres está relacionado a mudar o curso da natureza. Está entendendo? O dom de milagres está relacionado a mudar o curso da natureza. Fazer o sol parar, fazer parar de chover, fazer brotar a água da rocha, fazer a água amarga se transformar em água doce, fazer expelir um câncer, desaparecer um mioma, cura de AIDS, milagres. Ele muda o curso natural da natureza. O braço que era cortado crescer, a pessoa que nasceu aleijada, a perna endireitar. Isso são milagres que fala da mudança da natureza. Mexe tanto no geográfico quanto no físico, mudando a natureza. O dom de milagres está relacionado à mudança da natureza. Natureza geográfica e natureza humana. Agora, os dons de cura. Milagres estão no plural exatamente porque não é milagre. Dom de milagre não está no singular. Dons de milagres, ou operação de maravilhas, em outras versões. Maravilhas e milagres está no plural porque existe uma diversidade, não é algo específico. Assim como os dons de curar ou dom de curas está no plural, porque existem medidas desse dom derramado sobre cada pessoa. Existem pessoas que recebem o dom de cura, e eu já até falei sobre isso em algum momento, que elas recebem a capacidade de curar determinadas enfermidades. Dor de coluna, dor de cabeça, problema nas pernas, dores no sentido geral. Agora, enfermidades é diferente de dores. Enfermidade já fala de algo crônico. Nós temos aqui uma enfermeira que cuida de doenças crônicas. A enfermagem, uma enfermaria, ela estuda toda espécie de doenças. Porque doenças, dores e enfermidades são coisas diferentes. A enfermidade normalmente são situações que são resolvidas de maneira rápida. Agora, a doença é necessário um tratamento maior. Doença já é algo mais pesado. Doenças a gente pode chamar o câncer de doença, diabetes, hipertensão, coisas crônicas. Me ajuda aí, enfermeira. Dores são situações que acontecem e ela pode ser desaparecida no imediato. A pessoa está com dor de cabeça, toma ali uma Neosaldina, daqui a meia hora está de boa.
Tá com dor na costa, pega ali um Torcilax, toma uma vacina, na hora vai embora. Um cuidado paliativo. Exatamente. É a dor. Agora, talvez essa dor, ela está relacionada a uma doença. Talvez a pessoa ela tem dores de cabeça, ela toma o paliativo, resolve na hora, mas volta sempre está acontecendo. Talvez ela tenha problema de enxaqueca, sinusite, aí é doença. Porque é algo que sempre está voltando, é algo que precisa alterar o gene, talvez exija uma cirurgia, vai exigir um tratamento mais profundo. O que são enfermidades? Está relacionado a epidemias, gripe, Covid-19, coisas que ficam um período, viroses, são coisas que ficam um período no corpo, mas depois saem. Então, os dons de cura estão relacionados a essas variantes de problemas que acontecem com a saúde física de alguém. Por exemplo, não é curar se uma pessoa era surda e ela ouve. O que é isso? Dom de milagre. Ela não foi curada de surdez. Deus operou um milagre na vida dela. Que ela não ouvia e passou a ouvir. A pessoa não andava. Ela não foi curada das pernas. Deus operou um milagre. Existem pessoas que já receberam um nível maior de cura, que é de atingir não somente dores ou enfermidades, mas a alcançar autoridade sobre doenças. E alcançar autoridade sobre doenças exige um nível de autoridade maior, de um nível de santidade, relacionamento com Deus maior. E alcançar um nível mais profundo dos dons de cura e está relacionado a essa questão das doenças. E tem pessoas que operam um milagre que é de fazer o morto reviver. Esse está tanto relacionado com cura quanto com milagre. Às vezes o batimento cardíaco da pessoa ali parou, mas existe alguma área na vida dela que ainda pode ressuscitar, trazer tudo de volta. Outra vez a pessoa morreu mesmo, está 4 dias morta ali, aí opera um milagre, ela vai 3 dias no inferno, 3 dias, 2 dias no paraíso, 24 horas. Para a pessoa morrer, ela precisa ter uma parada cardíaca durante um período de tempo. Então, esses dons de poder, quais são a classe dos dons de poder? Operação de milagres, curas, e eu esqueci o terceiro. E a fé. Operação de milagres, curas e poder, e fé, perdão. Está relacionado aos dons de poder. Por que a fé? Porque essa fé, que é um dom, não está relacionado à fé natural, à fé de acreditar em algo. É aquela fé que Jesus falou: se tiveres fé, como um grão de mostarda, podereis dizer a esse monte: passa daqui e vai-te ao mar. Essa fé é a fé de mover o sobrenatural. É de realizar coisas impossíveis. Não é a fé de acreditar apenas. É a fé que me dá capacidade de realizar o sobrenatural. Coisas impossíveis.
E depois os dons vocálicos, que é profecia, línguas e interpretação de línguas. Os dons vocálicos, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Amém? Palavra de conhecimento não é vocálico, é revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos é dons de revelação. São 3 classes. Quais são as 3 classes? Revelação, poder e vocálico. Revelação, poder e vocálico. Quais são os 3 de revelação? Palavra de sabedoria, não é só sabedoria. Palavra de sabedoria. Oi? Palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses são os 3 dons na classe dos dons de revelação. Agora tem os dons de manifestação de poder. Quais são os 3 dons de manifestação de poder? Operação de milagres, dons de curas e fé sobrenatural. E por último, a classe dos 3 dons vocálicos. Quais são os 3 dons vocálicos? Profecia, variedade de línguas, é bom você colocar aí, não é só o dom de línguas, é variedade de línguas. Porque qual que é a diferença do dom de línguas e o dom de variedade de línguas? O dom de línguas que a gente normalmente, popularmente fala, é o dom da língua dos anjos. É a linguagem dos céus, é o Charamanaya. Agora, esse dom de variedade de línguas, ele se encaixa no dom da língua dos anjos, mas também no dom da língua humana. Inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão. Os dons vocálicos é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então Deus, ele, por exemplo, aqui na Figueira tem ali os japoneses. Aí Deus quer que você evangelize ali os japoneses ali do salgado. Aí de repente você está comendo salgado ali, tomando um suco, um caldo de cana, sei lá, um refrigerante. E aí de repente eles começam. E aí o Espírito Santo te faz entender o que eles estão falando. E aí você começa também. E aí ele te dá a capacidade de compreender o chinês e de também falar o chinês, mas é só aquele momento. Por um propósito específico, para uma causa específica. Amém ou não amém? Isso é o dom de variedade de línguas. Interpretação de línguas está relacionado à língua dos céus. Tanto é que o apóstolo Paulo ele fala: se alguém ora em línguas, rogue para que alguém interprete. Aí ele vai falar no livro lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, a superioridade de um dom vocálico e outro, dom de profecia e dom de línguas. Esses 2 dons que ele fala ali, ele fala sobre dons vocálicos. O dom de línguas, ele é, entre aspas, inferior ao dom de profecia. Porque o que fala em outras línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí ele fala, uma pessoa vai edificar a igreja
pelo dom de oração em línguas, salvo se tiver naquele lugar alguém que saiba interpretar a língua. Alguém já viu aqui o dom de interpretação de línguas? Esse é o dom mais raro de se manifestar. Dos 9 dons espirituais, o dom de interpretação de línguas é o dom mais raro de se ter. Porque a língua, naturalmente falando, a língua dos anjos, ela não foi, o objetivo dela principal não é edificar as pessoas, é edificar a si mesmo. Senão as pessoas começariam a orar em línguas com o propósito de edificar os outros, com o propósito de ministrar sobre os outros. Mas o propósito principal da oração em línguas é a edificação própria. Pode falar. É interpretado para a igreja. Não pode interpretar só para ele, não. A não ser que a interpretação de línguas seja dado para ele mesmo. A ministração ali é Deus falando com ele, não é falando com a igreja. Normalmente, não entende. Quem recebe oração, é porque existe muito isso, né? Às vezes as pessoas vão orar umas pelas outras e começam a orar em línguas. Você não está fazendo nada para a pessoa, você está orando para si mesmo. A pessoa ela só vai receber a oração em línguas que você fizer por ela, se ela tiver alguém que interprete o que você está dizendo. E quando é que eu sei que eu estou orando em língua em favor de alguém? Só quando no ambiente Deus usar alguém para interpretar. Se eu não tiver alguém para interpretar no ambiente, a minha oração foi para mim, não foi para a pessoa. Porque a oração em línguas ela é para edificação própria. Existe uma linhagem de ministração que fala da oração em línguas com gemido intercessório. O que eu acredito nessa questão da oração em línguas com gemido intercessório? É quando o Espírito Santo ele te direciona para orar por um determinado, para interceder por uma determinada causa, e no meio daquela determinada causa você começa pelo Espírito a orar em línguas. O Espírito ele vai te edificar para que a sua intercessão ela tenha mais eficácia. Pescou? Pescou ou não pescou? Não. Fala, Garino. Desliga o ventilador aqui, ele atrapalha a gente. Agora está mais fresco. A oração em línguas, ela nesse sentido que eu disse, ela é você edificar a si mesmo para que a sua liberação profética tenha mais do Espírito do que da carne. Tenha mais do entendimento espiritual do que do entendimento natural. Entendeu? Fala, Jorge. Qual a diferença do dom de profecia no início de revelação com os dons vocais? A diferença, porque tem os dons vocais e tem também os dons de revelação. Porque o dom de profecia, a palavra profetizar significa declarar com fé. Profetizar é declarar com fé. Então, por que ele está na classe dos dons vocálicos? Porque é uma declaração de palavras inteligíveis. E ela não serve apenas, muitas das vezes, ela não serve apenas para uma pessoa em específico. Ela serve para a edificação no contexto geral. Nem toda profecia é liberada por uma pessoa em específico. Na maioria das vezes, a profecia era liberada até para uma pessoa específica, mas ela acaba edificando o restante da igreja.
Então, ela se encaixa dentro do dom vocálico por causa disso, porque ela é uma liberação de voz espiritual. É um só, na realidade é um só. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento e discernimento de espíritos é revelação e não profecia. Entendeu? Qual que é a diferença de revelação e profecia? A revelação, ela é algo que estava oculto e se manifesta. A profecia é algo que eu quero que aconteça, eu determino que aconteça. Entendeu? Sim. Sim, normalmente a profecia ela é dada por meio de um discernimento espiritual, por meio de uma liberação espiritual, podemos chamar de revelação, para ficar mais fácil de entender. O Senhor te fala algo, ministra algo no seu espírito para você declarar para aquela pessoa ou para aquele ambiente. Então, a profecia, ela não se enquadra dentro do dom de revelação exatamente para se dividir nessas três classes, né? Para ficar mais fácil de interpretar. Isso é questão da teologia. Mas ela talvez, né, se nós olharmos pelo âmbito de Deus falar comigo algo que ninguém mais sabe, né, eu poderia também colocar ela dentro dos dons de revelação, né? Mas, naturalmente se dizendo, como ela é um dom de liberação de palavras, ela fala de algo da profecia. Porque, normalmente, quando você vai profetizar, olhando-se pelo sentido natural, eu profetizo sobre a sua vida quebra de cadeias. Eu profetizo sobre a sua vida, ela é uma determinação e nem sempre está relacionado a algo que me revelou. Está relacionado a uma verdade bíblica. Deus quer libertar a pessoa. Deus quer libertar aquele ambiente. Deus quer libertar aquela cidade. Então eu declaro, eu profetizo essa cidade liberta de todos os cativeiros espirituais. Eu sempre digo que para que eu profetize, a minha profecia, elas têm que estar relacionada à vontade de Deus. Eu não posso profetizar e não vou ser respaldado se eu profetizar algo que não seja a vontade de Deus. A história de Balaão. Deus não permitiu com que Balaão profetizasse ao contrário, porque ele era um profeta que tinha o dom de profecia. Se ele determinasse, o mundo espiritual ele tinha respaldo para a palavra dele. Então Deus ele não permitiu, e na hora que ele foi profetizar contra, saiu palavra a favor. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, dominou ele ali para que, na mente dele, estava até para falar, eu amaldiçoo Jerusalém, eu amaldiçoo Israel, mas na hora que saiu, eu abençoo Israel. Porque a profecia, e um profeta respaldado por Deus, de liberação profética, tudo que ele for liberar no Espírito tem que estar relacionado à vontade do Senhor. Entendeu? Então, por isso que não está relacionado apenas, ele não se enquadra ao dom de revelação. Agora, não, palavra de conhecimento, revelação. Palavra de sabedoria, revelação. Como é que você vai saber sobre o passado de alguém, sem ela nunca ter falado com você sobre? É totalmente revelação. Como é que você vai saber sobre o que a pessoa está vivendo no presente, se você não... É totalmente revelação. Agora, profecia não. Profecia está relacionado a uma autoridade espiritual que é trazida por meio desse dom para você trazer existência aquilo que ainda não existe. Eu profetizo que o seu casamento será transformado. Eu profetizo que os demônios que estão se levantando contra a sua vida, eles estão derrotados a partir de hoje. Não está relacionado apenas a uma revelação no Espírito, está relacionado a uma autoridade também profética.
que esse dom libera para a pessoa. Deu para... E os dons vocálicos são profecia, línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, uma pessoa que está orando para outra, orando em outras línguas, coloca a mão em alguém, tá? Aquela pessoa ela não está sendo edificada. Por quê? A oração em línguas edifica a mim mesmo. Então, o dom de línguas, da língua dos anjos, a língua de fogo, o batismo ali no poder, no dunamis, a função dele é me encher, me capacitar, me edificar, me fortalecer, como eu falei aqui no domingo, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando em todo o tempo no Espírito Santo. A oração em línguas, ela faz com que a minha fé seja edificada, a minha fé seja aumentada. A oração em línguas faz com que o meu espírito seja fortalecido e a minha carne seja enfraquecida. A oração em línguas dá ao meu espírito sensibilidade para receber dos discernimentos das revelações que vêm dos céus. Amém? Então, essa é a diferença do dom de línguas da língua dos anjos, porque o dom de línguas, da variedade de línguas, falando da língua natural, na língua dos povos, ele vai trazer edificação para outra pessoa. Por exemplo, eu estou sentado com o Vinícius aqui, e o Vinícius, deixa eu ver, cara de que país que o Vinícius tem. O Vinícius tem cara de chileno, só faltou o cabelo liso, né? Se o Vinícius ali, o chileno, boliviano da vida, eu não sei falar em espanhol. Aí de repente eu começo a conversar com o Vinícius e eu começo a falar em espanhol. Deus me mandou aqui para ministrar tu coração, para que tu vengas a creer en tu nombre, vengas a receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. E aí eu começo a falar com ele sem nunca ter me comunicado em espanhol, e ele começa a falar em espanhol para mim, e eu também entender o que ele está falando sem nunca ter falado em espanhol. Essa é para a edificação da vida dele. Aí de repente eu sento ali do lado do Vinícius, ele está indo pegar um busão, e aí ele começa a falar em espanhol. Minha vida está uma desgraça. Eu não consigo mais viver com esta condição. E aí eu começo a olhar para ele assim, e eu começo a entender com facilidade. Ele começa a falar palavras em espanhol que nem se parecem com o português, eu consigo entender. E isso está relacionado ao dom de língua geográfica, o dom de língua da terra. E aí Deus ele me leva a ministrar sobre a vida dele. No Jesucristo, essa salvação de tua vida, ele é a solução de teus problemas. E começam a ministrar sobre a vida dele, para que ele possa ser transformado de acordo com aquele dom espiritual que o Senhor me capacitou naquele momento para ministrar especificamente a vida dele. Entendeu aí a diferença da língua dos anjos? Por isso que a Bíblia chama de variedade de línguas. E também tem a questão de eu receber novas línguas dos anjos também. Tem pessoas que têm uma mesma oração em línguas o resto da vida. Desde que ela foi batizada no Espírito Santo, ela usa basicamente as mesmas palavras. É praticamente uma frase. Decouve, névia, Sirique canta lá na praia, Sirique canta lá na praia, Sirique canta lá na praia. Aí ela canta chupa balahau, chupa balamacia, chupa balahau, chupa balamacia. Ela fala sempre a mesma língua desde o dia em que ela foi batizada. Isso está relacionado a um nível de batismo no dom das línguas que a pessoa recebeu. Ela pode emergir e receber outras linguagens espirituais. Mas não significa que toda vez que ela ora isso, né, chupa balamacia, chupa balahau, ela está orando a mesma, balachita balahaus, não significa que ela está orando a mesma frase no espírito. Ela pode estar saindo o mesmo som, mas ela está falando ali um texto, está falando ali uma oração ampla no mundo do espírito. Não significa que ela está apenas
dizendo uma frase. Oi? Mas você pode receber a capacitação de novas linguagens espirituais. E essas novas linguagens estão relacionadas a você acessar novos ambientes no mundo do Espírito. Está relacionado a você estar sendo posicionado em Deus em novas atmosferas que vão exigir de você ou vai te capacitar a falar uma linguagem diferente. De repente eu falava a linguagem apenas do Gabriel, agora eu estou falando do Miguel e de um monte de serafim da vida. Né? Vamos usar um exemplo, né? Mas Deus ele vai te movimentando nas regiões celestiais e você vai crescendo em autoridade, em santidade, em conquistas espirituais e você também vai aumentando. E o que vai fazer com que aumente a minha linguagem? A prática. Assim como na língua natural, o que vai levar você a aumentar a sua gramática da língua, o que vai levar você a aumentar o seu vocabulário, é você praticar a língua. Assim como no dom de línguas é a mesma coisa. Quanto mais você ora em línguas, existem pessoas que só deixam para orar em línguas na hora do culto. E mesmo assim na hora do mover espiritual. O dom de línguas foi nos dado para que a gente use ele 24 horas por dia. De madrugada, de noite, de manhã, de tarde, no almoço, no jantar, no banheiro, na mesa, no trânsito, na padaria, em todo o tempo. E quanto mais eu exerço, teve uma vez na minha caminhada cristã, assim que eu voltei desse discernimento espiritual, tinha uns pastores que ministravam muito meu coração da MCM, o pastor José Rodrigues, o pastor Heber Rodrigues. Eles tinham um relógio que eles ficavam 8 horas por dia orando em línguas. Eles marcavam um cronômetro, ia orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. No momento que eles não estavam conversando com ninguém, no momento que eles não estavam fazendo nada, eles estavam orando em línguas. Eles tinham que falar algo a alguém, eles paravam o cronômetro, conversavam com a pessoa, terminava a conversa, voltavam orando em línguas, até alcançar a meta de 8 horas de oração em línguas por dia. Eu voltei disso aí, eu falei, não, eu preciso orar em línguas. Daí eu comecei a orar em línguas. Eu orava 3 horas em línguas por dia, 3 horas em português e 3 horas de meditação na palavra. E foi o tempo em que eu mais cresci no batismo de oração em línguas. E aí o Senhor começou a me trazer novas linguagens, porque eu fui praticando, eu fui exercendo. E até hoje, quem caminha comigo sabe, eu oro em línguas o tempo todo. Não tem um momento específico, não tem um momento ali que eu paro para orar em línguas, ou só no culto, só no momento do mover, porque eu tive esse entendimento e esse discernimento, que a oração em línguas, ela foi um dom dado para que eu possa ativá-lo em todo o tempo, para a minha edificação própria. Amém? Eu quero exortar e animar vocês para vir para o próximo Tadel, que no próximo Tadel, a gente vai estar começando uma série, trabalhando nessa linhagem também de discipulado, sobre conhecimento da palavra de Deus. E eu vou estar ensinando a igreja, eu quero chamar toda a igreja aqui, porque esse estudo vai ser muito importante, a como estudar a Bíblia, a como entender e compreender a Bíblia. A gente vai falar sobre conceitos bíblicos, de como preparar uma pregação, de como preparar um esboço, de como preparar uma palavra de oferta, de como preparar uma palavra de abertura de um culto, de como preparar uma palavra para a célula, de como ministrar uma palavra evangelística. Nós vamos estar falando sobre a formação de esboço, nós vamos estar falando sobre como fazer um estudo bíblico, não somente uma leitura bíblica, então, como está trazendo aí o estudo bíblico, porque o estudo bíblico vai gerar também conhecimento. O estudo bíblico vai também gerar, além do conhecimento, o entendimento. Quando você vai estudando a Bíblia, Deus vai te fazendo entender coisas que você não entendia antes. E Ele também, nesse meio tempo, vai trazendo revelações. E a revelação, como eu disse, a diferença do conhecimento para a revelação é algo que está por trás das linhas. Então, Deus, Ele vai trazer sobre nós isso aí. E eu vou estar falando sobre como pregar, como ministrar uma palavra às pessoas, como separar ali um tempo, a questão da memorização, técnicas de memorização de versículos. E eu vou estar falando isso agora a partir dos nossos próximos Tadéis.
E eu creio que Deus vai edificar muito a sua vida. Você que tem dificuldade com leitura bíblica, você que não consegue ler a Bíblia, dá sono, não entende o que você lê, eu vou estar dando aqui muitas estratégias, inclusive eu vou estar passando para vocês nesses Tadéis um cronograma de leitura bíblica, um plano de leitura bíblica para que facilite a sua leitura e você complete a leitura da Bíblia. Nós vamos fazer um propósito com Deus aqui, principalmente você que ainda não leu a Bíblia toda, fazer um propósito com Deus, de a partir desse entendimento, você começar a fazer um programa aí de ler a Bíblia toda, custe o tempo que custar, mas você vai começar a pegar esse roteiro bíblico, esse plano de leitura bíblica, que vai ajudar você a conseguir ler a Bíblia toda de maneira que você entenda, primeiro. Segundo, de maneira que você absorva. E terceiro, de maneira que você conclua esse propósito. Porque quantos crentes já não começaram a ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia toda. Já leu Gênesis umas 30 vezes querendo ler a Bíblia toda, mas não conseguiu sair do Gênesis. Chegou às vezes até Êxodo, ali, Deuteronômio, mas não consegue. Porque a leitura bíblica é algo espiritual. E nós vamos estar nesse tempo ensinando você também a como tratar a leitura bíblica como uma prática espiritual. E por que as pessoas conseguem ler um tanto de livro, conseguem ver filme, até de madrugada, vai ver série, fica mexendo no celular até de madrugada, mas não consegue ficar ali 10 minutos, 5 minutos lendo a Bíblia. Nós vamos estar descortinando algumas coisas aqui, trazendo esse entendimento para a edificação sua, para que você cresça no entendimento da Bíblia, para que você possa discipular pessoas com qualidade. Porque como eu vou discipular alguém, sendo que eu não tenho discernimento da palavra? Sendo que eu não tenho conhecimento da palavra? Se a base do discipulado é a palavra. Então, é algo que nós vamos estar tratando aqui no Tadel para a edificação da igreja. Então, eu quero que você anime outras pessoas, incentive outras pessoas. Hoje foi um panorama. Eu quero estar trazendo aqui, no próximo Tadel, eu vou estar falando mais sobre essa questão do conhecimento, entendimento, revelação e sabedoria, para que você possa estar treinando o seu espírito, treinando a sua mente, treinando o seu coração, para que você possa fazer discípulos de acordo com os princípios da palavra, que você possa profetizar, aconselhar, não de acordo com algo que você pensa, de acordo com algo que você acha legal, mas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem acha que isso é importante, diga amém. Glória a Deus. Então, espero você aqui no nosso próximo Tadel. Coloque sobre seus pés. Muita gente está perecendo por falta de leitura bíblica. Muitas pessoas estão sofrendo, sendo derrotadas pelo diabo por falta de relacionamento com a palavra de Deus. E nós vamos vencer isso aí em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse Tadel. Obrigado por cada um dos seus filhos que aqui estiveram. Obrigado pelos conhecimentos que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. Que eles sirvam para que nós possamos fazer discípulos, Senhor, e usar os dons, dar a capacidade que o Senhor dispôs para nós, com sabedoria, com temor, com amor. E a cada dia o Senhor desperte em nosso coração um desejo por buscar mais da Tua palavra, um desejo por aprender mais de Ti, um desejo, Senhor, agora profundo por conhecer-te no secreto, no escondido, no oculto. E que a cada dia, Senhor, a Sua palavra venha brotar ao nosso espírito. Que nós venhamos ter revelações para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Que nós não venhamos ser as pessoas rasas no conhecimento e entendimento da palavra, mas que nós venhamos a cada dia, como num rio, mergulhar profundamente em Ti. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, por cada vida. Eu declaro que esse conhecimento, esse entendimento de hoje vai estar gravado nas tábuas do nosso coração e que nós possamos crescer por meio dessa palavra liberada. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Aplaude Jesus Cristo. Ele é bom. O amor dele dura para sempre. Só para você guardar para a próxima aula, para o próximo Tadel.
nós vamos estar memorizando quantos livros tem a Bíblia, quem sabe? 66. Quantos capítulos tem a Bíblia? Capítulos. 1189, acertou. Quantos versículos tem a Bíblia? Fala aí. 31.102. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? Aí sim. Nós vamos estar trabalhando a memorização dessas coisas que são extremamente importantes para o discipulado. Qual que é o significado da palavra Bíblia? O significado da palavra Bíblia. Coleção de livros, conjunto de livros ou biblioteca. Então, vamos estar trabalhando em cima disso aí nos nossos tabéis, amém? Glória a Deus. Está no grego, biblos. Amém? É nós. Sim. Pessoal, queria chamar vocês aqui à frente, rapidinho, só para me liberar, você tem um recado importante para dar. Ou então pode ficar no lugar que você está aí mesmo. Nós estamos querendo fazer na igreja, presta atenção aqui. É só um recado e eu preciso da atenção de vocês. Nós vamos fazer aqui na igreja um teatro dia 26, 25 é Natal, vai ser sábado. Amém? 25 é Natal, vai ser sábado. E normalmente no Natal a gente libera para passar com a família. A gente não faz nenhuma programação no dia 25 para que a igreja passe com a família. A gente deixa para celebrar um dia em honra ao Senhor Jesus, como família. Mas no dia 24 é culto. Dia 26, perdão. Dia 26 é culto normal aqui na igreja, no domingo à noite. Só que nós não queremos fazer um culto comum. Nós queremos fazer um culto especial de Natal e nós queremos fazer um musical envolvendo teatro, dança e louvor. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Então, eu quero muito contar com a colaboração de vocês. A gente vai precisar de muita gente. O musical, vocês já viram, né? Um tanto de gente que faz. E eu quero ver se a gente consegue fazer os ensaios nas segundas-feiras. A gente vai dar um tempo aí com um propósito, né, das programações. A gente faz na segunda, talvez o culto familiar a gente faça em outro dia, ou enfim. Mas a gente vai fazer nas segundas-feiras o ensaio e provavelmente na quinta-feira, se assim for necessário. Para que a gente possa conseguir estar no jeito, a gente vai precisar de pelo menos 4 ensaios. Vai ser tranquila, a peça é tranquila, a gente já tem tudo que vai fazer, os textos bíblicos, é muito tranquila, não tem muita fala, não tem tanta coisa assim, não é escabroso, e as falas que tem são dos textos bíblicos. Então a gente queria contar com o pastor Bruno, Eliandro, Mateus Gael, Jorge, Celso, João Cosmo, a maioria dos homens que a gente tem aqui, a gente vai precisar deles todos. O pastor Bruno, por exemplo, a gente vai dar o papel para ele, hein, pastor? O papel que o senhor vai exercer vai ser o papel de Herodes em um momento e depois de João Batista. Depois, Herodes e João Batista. Nós vamos colocar aí os pastores, por exemplo, quem vai ser Jesus, Maria e o menininho Jesus, né? José e Maria e o menininho. José vai ser o Mateus Serafim.
E Maria vai ser Tainara Serafina, né? E o Jesus bebezinho, quando nasce, vai ser o Caleb. E Jesus, com 2 anos de idade, quando foi perseguido por Herodes, que está ali atrás, vai ser o Gaelzinho. E exatamente 2 anos. Jesus, com 12 anos, que é o que a Bíblia fala, ela fala sobre só alguns períodos da vida de Jesus. Jesus, com 12 anos, vai ser o Igor, meu filho. Jesus, quando foi batizado por João Batista, que também vai ser o pastor Bruno, vai ser o Mateus Play, Mateus Lohan. E depois do batismo, ele sai para ser tentado no deserto, Mateus Lohan. E depois ele aparece ministrando ali como o Messias, pregando às pessoas, né, liberando as palavras do reino. Aí já vai ser eu, como Jesus. E durante a peça toda, eu vou ser o narrador. Eu vou, porque tem ali, foi João Batista. Naquele tempo, apareceram magos vindos do Oriente. Eu vou ser o narrador. Então, a parte mais difícil vai ficar com o pastor, por causa que a gente também não tem muito tempo para ensaiar. Mas, por exemplo, o Mateus vai ser Jesus, o Jorge vai ser quem que é mesmo, tá? O Jorge vai ser o soldado, né? Vai ser o soldado do Herodes ali, que fez ali a pesquisa sobre aonde Jesus haveria de nascer, e é a pessoa que recebe ordem também para matar ali os meninos de 2 anos para baixo. O Isaías, o Gessé e quem mais? O Vinícius, eles vão ficar na trilha sonora. Na hora de suspense, né? Aquela na hora de anunciar a vinda do rei. Bateria. Então a gente precisa ensaiar com a equipe toda para que a gente possa fazer algo bonito. O Eliante, se eu não me engano, o irmão Cosmo, mais quem? Mais o César vão ser os doutores da lei, que estava Jesus lá no templo pregando para eles ali, os mestres da lei. E aí eles falam, Nelson, como pode vir tanta sabedoria de uma criança e tal? Eles ficaram, a Bíblia fala que eles ficaram impressionados. Jesus com 12 anos, né, ensinando com tamanha precisão ali. Então são falas pequenas, a maioria são falas curtas. Aí, por exemplo, teremos o anjo Gabriel que vai falar com Maria, que é o Davidson, né, cabelinho lourinho ali, né? E vamos fazer um babyliss nele para ficar bem, os cabelos enrolados. Ele vai aparecer para os pastores. E quem vão ser os pastores? Os pastores vai ser, fala aí, Israel, Kelvin. O Israel e o Kelvin vão ser os 2 pastores que estavam cuidando das ovelhas no campo. E quem vão ser as ovelhas? As crianças do ministério. Aí a gente vai enfeitar as crianças, vai fantasiar as criancinhas, né, as meninas da dança, tudo de ovelhinha. As crianças tudo de ovelhinha. E o Israel e o Kelvin, que são os 2 menorzinhos, 2 meninos menorzinhos, eles vão ser os pastores com um cajadinho na mão, né, enfeitados ali, e vão ouvir o anjo, e vão adorar a Deus junto com a milícia de anjos. Na hora que os anjos vão cantar, aí o ministério de louvor vai cantar, né? Quem vai ser? As vozes? Jennifer, Elaine, Maitê. Aí vai ter o coral, né? A igreja lá vai cantar na divisão de vozes. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de Belém. E aí finaliza os anjos cantando junto com as ovelhas, e os pastores, as ovelhinhas tudo adorando, e os pastores ali adorando, levantando os cajados para o céu também. E aí os 3 reis magos vão ser? Tom, Daniel e o Nene. Então nós vamos envolver praticamente a maioria da igreja, né? Mais homens do que mulheres, porque na história de Jesus aparece mais homens do que mulheres. Aí vai ter Isabel, o encontro de Maria grávida com Isabel, né? Vamos colocar aí
um travesseiro, né, na barriga ali da Tainara, representando ela grávida de Jesus, encontrando com Isabel com um travesseiro um pouquinho maior, né? Isabel vai ser a Jennifer. E aí a Jennifer vai cantar um cântico a Maria, né? Por isso que vai ser a Jennifer. Então, vamos usar o Eliandro, vamos usar o Celso. A maioria das pessoas que aqui da igreja, nós vamos precisar do apoio de vocês. Então, nós queremos fazer essa breve reunião aqui para falar com vocês. Vocês podem servir? Amém? Podemos contar? Nós vamos fazer algo bem lindo, bem diferente aqui para ministrar a igreja. Imagina aí, irmãos, o nascimento de Jesus, Maria com o neném no colo. Aí a gente vai comprar TNT para fazer as roupas, né? TNT marrom, turbante na cabeça, né? Para ficar algo bem legal. Então a gente está querendo aí fazer algo que seja edificante para a igreja, mas também que seja algo fácil por causa do tempo que a gente tem para fazer. Então acho que a gente vai fazer um especial de Natal, culto especial de Natal, musical A Vida de Jesus, né? Anotou? Culto especial de Natal com musical A Vida de Jesus. Aí vai ter muito cantando na hora, a Abimael vai participar, a maioria das pessoas aqui, a gente pegou pessoas específicas também, pessoas que sejam desinibidas de acordo com cada função. Aí a gente vai marcar os ensaios e vai jogar no grupo quem são as pessoas, então esteja atento lá, a quem são as pessoas e quais são os papéis, e a gente vai ver se marca o ensaio para a próxima segunda-feira, amém? Amém, turma? Segunda-feira à noite, 7 horas da noite, a gente vai começar os ensaios aqui, se programar, como que a gente vai fazer. A gente vai usar as duas entradas de lá, vai deixar esse portão aqui aberto para fazer as transições, né, de ambientes. Aí uma hora um vai sair por ali, outro vai entrar por aqui, outra hora um sai por aqui, outro entra por ali. Então a gente precisa fazer esse ensaio para ficar bem legal aí para a nossa festa e nosso culto especial de Natal. Amém? Vocês acham que vai ser benção? Glória a Deus. Então, conto com vocês. Em nome de Jesus. Oi? Por enquanto a gente está duplicando papéis. Mas a gente, por exemplo, tem mais pessoas que a gente quer incluir. Por exemplo, o Eliandro, a gente ainda não tinha falado com ele. Saber da disponibilidade. Vai estar agarrado? Dia 26 você vai estar aqui? Dá uma olhada na sua escala lá para ver. Porque qualquer coisa você vai ser o Judas. Que chega e mostra ali Jesus no Getsêmani com os discípulos. Ele dá um abraço e um beijo em Jesus. E aí Jesus fala com ele: amigo, você trai o Filho do Homem com um beijo. E aí, enfim... são coisas tranquilas. Você vai pegar e vender lá Jesus para os mestres da lei lá, vai ser o irmão Cosmo e o César, vai vender Jesus ali por uma sacolinha de moeda, né? Enfim. Aí depois você se arrepende, eu traí sangue inocente, e joga as moedas no colo do irmão Cosmo. Ele fala: não, o que está feito, né? Então assim, vê lá. É simples a peça, não tem muita coisa, nada do que a gente, como cristão, aí já viu a vida de Jesus, mas vai ser algo bem bacana para ministrar a igreja. Amém? Via das dúvidas, é só você estudar ali a Bíblia, né? Ler o livro de João, de Marcos. Glória a Deus. Então é isso aí. Aí a Elaine vai estar colocando no grupo quais são os papéis e as pessoas, aí a gente vai esperar a resposta. Você vai poder, Celso, participar? Maravilha. No domingo, na segunda-feira. Ótimo, bênção. Não, bênção. Na hora que você chegar, a gente passa, qualquer coisa, a gente duplica o seu papel até você chegar. E na hora que você chegar, você faz um ensaio com a sua participação. Amém, irmãos? E ali José vai perder Jesus, né? Mas vai achar depois. E vamos lá, tem que deixar a barbicha crescer um pouquinho mais, José. Tá quase igual, né?
Amém? Glória a Deus. Oi? Oi? Rapaz, eu estou pensando em a gente fazer, não sei, ver uma ideia aí de que a gente pode fazer do cortinão aqui, sei lá, se a gente faz de lona. Ó, a gente está aceitando ideias. Pode trazer ideias. Hã? Ideias baratas, por favor. Né? Ideias baratas. Porque tecido é caro e também pesado. Eu estava pensando talvez uma lona um pouquinho mais resistente e dois obreiros aqui para puxar. Porque a gente... aí coloca um cabo de aço aqui, né? Um arame liso para abrir, puxar e fechar. Amém? Traz ideias para a gente do que a gente pode fazer. A ideia do Celso é boa, vamos ver se a gente consegue fazer isso, que é legal, né? Ter aquele suspense ali do altar e tal. E podemos também, a manjedoura do menino Jesus vai ser o cesto das doações ali. Né? E a gente está pensando em trazer o Bradock para ser o jumentinho, né? Ou se não der o Bradock, a gente coloca o tom ali do jumentinho. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então mais uma vez sobre esse projeto. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa visão que o Senhor tem nos dado. Desde já eu quero dizer que vai ser um culto abençoado. Eu creio que muitas vidas vão ser impactadas. No final nós vamos fazer um apelo. E eu sei que pessoas vão aceitar o Senhor como Salvador aqui. Eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha estar nos capacitando, Pai, para fazer a sua vontade. Capacita-nos para interpretar, capacita-nos para gravar os textos, capacita-nos para transmitir uma mensagem através do teatro e que no nome de Jesus o Senhor venha a ser glorificado. Eu oro por cada personagem que vai estar participando e que esses personagens possam, Deus, fazer notório, fazer manifestada a Bíblia, seja uma Bíblia viva aqui para a sua igreja. Eu te louvo pela vida de cada um e te bendigo, declarando já abençoado esse culto, abençoado esse musical, que o Senhor vá à nossa frente e seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.